Programa Todo Dia Bem. Desenvolvido e apresentado por mim, Elsie Herber. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao passo número 2, a segunda semana do programa Todo Dia Bem. Hoje a gente vai dar um passo muito importante no seu processo de melhora, na sua saída desse labirinto. Nós vamos falar do segundo passo, que é a respeito das crenças negativas limitantes. No passo número 1, você já entendeu toda a lógica das emoções e entendeu que a origem das emoções são os pensamentos. É essa lógica que dá origem a essa máxima sobre a qual a gente falou, do penso, logo sinto. Essa máxima se transforma nessa aqui, no escolho, logo sinto, que segundo a física quântica afirma-se que eu tenho escolhas sobre quais pensamentos eu quero e não quero ter. E hoje nós vamos desenvolver e aprender essa outra máxima aqui, que é creio, logo sinto, entendendo o que está por trás da formação dos nossos pensamentos, tanto positivos quanto negativos. E o que está por trás disso é o seu sistema de crenças negativas limitantes e você vai entender como é que isso influencia muito fortemente o seu estado emocional. É muito comum eu ouvir dos pacientes no tratamento a seguinte frase: a minha ansiedade vem do nada, né? Eu não tenho essa percepção de que eu tenho tantos pensamentos negativos assim. No final, você vai entender que são essas crenças que determinam esse do nada que você tem a impressão que origina a ansiedade. Existe um pressuposto básico quando você vai fazer uma terapia, um programa como esse, um trabalho de treinamento que seja. Existe uma premissa básica e elementar que é dispor-se a conhecer, acima de tudo, né? O objetivo que você tem aqui é sim atingir a sua meta que foi determinada no início, dissolver todos aqueles medos e aquelas emoções negativas, mas acima de tudo, você está disposto a se conhecer quando você faz isso. E se conhecer nada mais é do que olhar para dentro de si, né? Com um auxílio adequado, com alguém te guiando, para que você aprenda a perceber padrões de emoção. Os seus pensamentos negativos são esses padrões, né? E hoje a gente vai entender como é que esses padrões surgem, como é que a gente aprende tudo que a gente pensa a nosso respeito. Eles têm como pilar, como estrutura, um sistema de crenças negativas limitantes. Mas antes de eu falar das crenças, vamos aqui definir o que é um pensamento, rapidamente, né? Basicamente, a gente tem dois tipos de pensamentos: pensamentos conscientes e pensamentos inconscientes. Eu vou pedir que você feche os olhos rapidamente. A gente vai fazer 1 minuto de um exercício para que você consiga identificar na prática quais são os seus pensamentos conscientes e quais são os inconscientes. Então, feche os olhos e eu vou pedir que você direcione o seu pensamento para o dedo do pé esquerdo, o dedão. Concentre 100% da sua atenção no seu dedão do pé esquerdo. Perceba se ele está quente, está frio, se está confortável. Qual a sensação que você tem nesse dedo, se tem um calçado encostando, se não, se você está descalço. Coloque a sua atenção no dedão do pé esquerdo. Sempre que sua atenção quiser fugir dali, o pensamento quiser ir embora do dedão, traga de volta. Em seguida, agora leve esse seu pensamento para a sua orelha direita. 100% da sua atenção na sua orelha direita. Perceba a sensação, coloque o foco, a concentração e a atenção somente na orelha. Se o pensamento quiser fugir, traga de volta. Em seguida, leve o seu pensamento para a sua língua.
Repare como a sua língua se acomoda entre os dentes, na sua boca. Perceba como você relaxa a língua no assoalho da boca. Sempre que o pensamento quiser sair dali, traga-o de volta. Agora eu vou contar até 3 e em seguida você não vai pensar nada. 1, 2, 3. Pare de pensar. Impossível, né? Muito bem, pode abrir os olhos. Aqui a gente vê o exemplo dos 2 pensamentos. O pensamento consciente é aquele que vai para o seu dedão, para a sua orelha, para a sua língua. O pensamento inconsciente é aquele que te puxa da realidade, é aquele que tenta tirar o seu pensamento consciente da realidade. É o que se chama de diálogo interno, que a gente já falou na aula passada. Esse diálogo interno, ele fica 100% do tempo ligado. Tanto é que quando eu pedi para você parar de pensar, você não conseguiu. O pensamento consciente se desligou. Você não estava mais pensando na língua, ou na orelha, ou no pé, ou no que você precisa fazer de compras no supermercado. Você estava pensando em coisas muito distintas e muito rápidas. E esse é o seu pensamento inconsciente. Muito bem. A gente entende então agora que o pensamento consciente nos conecta com a realidade. Certo? É ele que faz a gente estar presente no aqui e agora. O pensamento inconsciente, que é esse diálogo interno interminável, ele não se conecta com a realidade. Você ouve esse diálogo o tempo todo, mas ele não tem conexão nenhuma com a realidade. Ele tem sim uma conexão com as nossas experiências de vida. Tudo aquilo que a gente aprendeu, não só em questões práticas, como dirigir um automóvel, por exemplo, né? A gente aprende e quando se aperfeiçoa, aquilo fica automatizado e o inconsciente dá conta de administrar essas tarefas mecânicas que a gente tem no dia a dia. Acontece que com as emoções é a mesma coisa. A gente aprende a responder diante de determinadas situações, a gente grava uma resposta e depois responde emocionalmente, automaticamente. O inconsciente é que armazena todas as experiências emocionais que você aprendeu. E a elas a gente dá o nome de crenças. Crenças negativas limitantes são as crenças, ou seja, aquilo que você acredita, aquilo que você aprendeu ser verdade a respeito do mundo e a respeito de você mesmo, que dão origem aos pensamentos negativos. Como toda crença, elas são algo que você acredita ser absoluta verdade. Vou dar um exemplo de uma crença popular para você conseguir entender melhor. Em algumas regiões do Brasil, existe uma crença popular de que a lagartixa, né, em alguns lugares até se chama de sardão, solta um veneno. Né? É um bichinho que é tóxico, que se cair veneno ou soltar veneno na comida e alguém ingerir, ele é mortal. E essa crença não existe em vários lugares do Brasil e do mundo, inclusive. Mas as pessoas que acreditam, que moram na região em que se acredita que a lagartixa solta um veneno, que é um bicho venenoso, ficam muito de olho, ficam muito em cima de vigiar se tem lagartixa ou não, porque de jeito nenhum se pode encostar ou esbarrar ou pensar que a lagartixa tocou em algum alimento. Então, uma crença, popular ou não, ela se torna limitante à medida em que eu limito a minha vida em função daquilo que se acredita ser uma verdade. O exemplo da lagartixa é um bom exemplo. A gente também, né, tem emocionalmente o mesmo sistema de aprendizado de coisas que a gente acredita a partir das experiências que a gente tem. As minhas experiências emocionais, elas ficam gravadas seguindo um princípio de qualquer outra crença, elas ficam gravadas no meu inconsciente. As minhas experiências boas formam crenças positivas, né? Então vamos dar um exemplo. O seu primeiro beijo, né? O seu primeiro beijo, ele ficou gravado como uma experiência de prazer
E no futuro, né, embora isso não seja consciente, você não pensa, eu quero ter a mesma sensação do primeiro beijo. Não. Ficou gravado no seu inconsciente. Você não tem consciência daquilo, você não se lembra necessariamente daquela experiência, mas você aprendeu. Todas as sensações de prazer do seu corpo ficaram gravadas na sua memória, nas suas células, e isso gerou uma crença positiva de que beijar é bom, certo? Todos os beijos futuros da sua vida vão buscar reproduzir aquele prazer. Vamos pegar um exemplo ruim. As experiências ruins formam crenças negativas. Então, vamos pegar um exemplo de se você tivesse, na sua infância, sido mordido por um cachorro, né? Cada vez que você se deparar com aquele estímulo, né, com aquela situação do cachorro, a experiência anterior ficou gravada e a lembrança, né, que nesse caso é consciente, desencadeia a emoção de medo. E você tem uma crença de que cachorros mordem, né? Todos os cachorros mordem, baseado em apenas uma experiência. São nessas crenças que a gente acredita e se baseia para seguir a vida e sentir a vida. Só que elas estão se manifestando emocionalmente na gente de forma automática. E é das experiências negativas, das crenças negativas, que vêm os pensamentos negativos e que são limitantes porque causam sofrimento, porque a gente é escravo dessas crenças. Os pensamentos negativos, eles são manifestações de vivências gravadas e outras experiências que foram percebidas e aprendidas por mim, né, sobre mim mesmo e sobre o mundo ao meu redor. Esses pensamentos negativos, eles refletem tudo de negativo que eu acredito que eu sou, né, e que o mundo é. Por isso, hoje, quando você tem a ansiedade como uma resposta, ela é uma resposta perfeita a esses pensamentos negativos, porque é uma tentativa de te proteger dessa crença que você tem de que o mundo é um lugar hostil e perigoso. Vamos entender um pouco como é que isso se processa em nível neurológico, em nível cerebral. A gente tem áreas primárias associativas no nosso sistema, que são as áreas como a visão, a audição e as sensações somestésicas, né, proprioceptivas, o olfato, a gustação, que são muito bem identificadas, discriminadas e interpretadas pelo nosso cérebro. O cérebro é capaz de discriminar um estímulo, né, tátil de um estímulo auditivo, de um estímulo visual. E conforme o estímulo, ele discrimina de onde vem e para onde vai na área do cérebro para que desencadeie a reação adequada, né? Ele é capaz de discriminar com muita precisão, porque o nosso sistema nervoso é desenhado para isso. Você sempre vai perceber estímulos visuais pelo olho, auditivos pelo ouvido e assim por diante. Parece uma bobagem, parece óbvio, mas o cérebro tem que ser um equipamento muito sofisticado para fazer isso, né? Então, o cérebro discrimina esses estímulos e sabe exatamente para que área encaminhar, porque são processos fisiológicos claros e precisos, né? E porque os estímulos também são claros e precisos, são reais, né? A comida que você degusta todos os dias é real, né? O seu cérebro discrimina e identifica o estímulo pelos terminais do paladar e você e você imediatamente sente o gosto das coisas, né? O mesmo acontece com os sons, com os cheiros, né? Esses estímulos são reais, eles de fato acontecem. Acontece que quando o assunto é interpretar a realidade, né? Interpretar o que é real e o que é imaginário, o cérebro não tem essa capacidade, ele não consegue discriminar, ele não interpreta o real do imaginário. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Você está vendo aqui uns limões na tela, né? Imagine que esses limões, que você tem um desses limões na sua mão e você chupa esse limão nesse momento. O que acontece na sua boca?
Você saliva, né? Você fica com água na boca. Por mais leve que seja, mais você salivou. Muito bem. Está provado hoje que quando a gente vê o limão ou se lembra do limão, né, da sensação do limão, as áreas do seu cérebro que são estimuladas são exatamente as mesmas do que quando você chupa o limão. Ou seja, é virtual e o seu cérebro desencadeia a mesma reação do que se fosse real. Ou seja, o cérebro não sabe que o limão não existe. O cérebro não discrimina que o limão é só uma imagem, é só um pensamento. O cérebro discrimina o estímulo azedo, mas ele não interpreta que o limão não está ali. Agora vamos falar num outro exemplo. O que você vê nessa imagem? Né? Você vê uma árvore com um casal olhando um lago, né? Ou você vê o bebê? Bebê? Né? Como assim? Onde que tem o bebê? Tem um bebê aqui, né? Tem os pezinhos do bebê, a barriguinha, as mãos, né? A cabeça, um bebê recém-nascido. Mas quem não viu o bebê, quando eu mostro o bebê, tá vendo, né? Os pezinhos e tal, eu pergunto, onde é que estava o bebê antes de eu mostrar o bebê? Né? Para quem não viu. O bebê, ele não existia? Ele existia, só que você não viu, né? Mas isso não faz diferença, porque você está interpretando, você que dá o comando para interpretar. Se eu não tivesse falado para você que tinha um bebê ali, talvez você não visse, né? Como foi dado um comando, você, agora eu vi o bebê, né? Você interpreta. O seu cérebro não consegue fazer isso sozinho, é você que dá o comando, né? Alguém pode até olhar e dizer, não, isso não é um bebê, é uma árvore, né, que desenhou o bebê, mas tanto faz. O bebê, na verdade, não existe. É você que cria essa imagem, essa interpretação de que ali no contorno da árvore existe um bebê, né? Muito bem, isso demonstra que o meu pensamento está baseado naquilo que eu interpreto da realidade, né? O meu pensamento está baseado naquilo que eu aprendi a interpretar sobre a realidade e a acreditar sobre a realidade. O que eu vejo na realidade é baseado no que eu escolhi interpretar, né? É baseado no que eu escolhi ver que é real. Hoje, o que acontece com quem tem ansiedade é que você escolhe ver a realidade como perigosa. Você escolhe ver a realidade como hostil, assim como você escolhe ver o bebê. O seu cérebro vai acatar esse comando e vai reagir a isso. Então a gente está falando aqui de percepção da realidade. Mas onde que está a realidade, né? O mundo que por nós é vivido, né? Ele é essencialmente um mundo sonhado, imaginado e percebido em nossa mente, né? Vamos dar um exemplo. Por que você acha que não é todo mundo que gosta de quiabo? Aliás, a maioria das pessoas não gosta, né? Eu gosto de quiabo, particularmente, sou uma das pessoas raras que gostam de quiabo, e quando eu vejo um quiabo, eu digo, quiabo, que delícia, né? Mas se você não gosta, você vai falar, eca, né? Quiabo, que nojo, né? Esse negócio com essa baba, né? Mas o que faz eu gostar e você não gostar? Né? O que faz o gosto ser diferente? O estímulo não é o mesmo? Né? Não é o mesmo alimento? É o mesmo estímulo. O impulso elétrico gerado nas papilas gustativas, né, pelo estímulo do quiabo não é o mesmo? Ele não é encaminhado para a mesma área do cérebro que discrimina o estímulo e faz você sentir o gosto na sua língua, na sua boca, né? Então, o estímulo é o mesmo, o processo é o mesmo e a área no cérebro estimulada é exatamente a mesma. Mas por que para mim é bom e por que para você é ruim, né? Então, assim, por que para algumas pessoas o estímulo é positivo, né? Que, como eu, gostam de quiabo, e para outras o estímulo é negativo, não gostam. Porque gostar depende de uma coisa, que é a interpretação.
do observador, né? Gostar depende da interpretação do observador, da minha interpretação, que o observador sou eu, né? Eu digo para o meu cérebro se é bom ou se é ruim, né? Vamos trazer isso para a nossa amiga ansiedade, né? Por que algumas pessoas sentem ansiedade e outras não diante de uma situação como falar em público, por exemplo? Não conseguir falar em público não é um defeito, né? Não é um erro, né? Não conseguir falar em público. É apenas a forma como cada um interpreta a plateia como uma ameaça ou não, né? A pessoa que tem segurança em falar em público, ela escolheu olhar para a plateia e perceber aquela realidade como não hostil, né? E a outra escolhe perceber aquela situação da plateia, das pessoas, como hostil, como ameaçadora. Mas por que isso acontece? Porque é uma escolha. É bem isso, né? Como a gente falou no primeiro passo, eu escolho, logo sinto. Mas como assim a gente escolhe? A mente escolhe. O meu cérebro, ele obedece ao meu comando, né, do observador, da minha mente. O cérebro, ele apenas obedece a esse comando da mente, né? Mente e cérebro são coisas distintas. Mente e pensamento são coisas distintas. Pensamento e cérebro são coisas distintas. A ciência sempre afirmou que a mente e o pensamento eram subordinadas ao cérebro. E hoje a gente sabe que é o contrário, né? O cérebro é um órgão e é subordinado ao pensamento, à mente. E se o cérebro responde ao pensamento, né? Ou seja, a mim, ao observador, quem que manda em quem? Né? Quem controla quem? Quem neutraliza quem? Né? Se sou eu que também escolho os meus pensamentos e são os pensamentos que determinam as minhas emoções, a minha ansiedade, então quem é que manda em quem, né? Quem é capaz de neutralizar quem? Será que é isso que está acontecendo com você hoje, né? E outra, quem é que determina se o perigo que está na realidade é real ou é imaginário? Quem é que determina que todo cachorro morde? Quem é que determina que toda vez que eu encontro com um cachorro eu sinto medo? É você, né? Quer ver um exemplo de escolha de percepção da realidade que é bem fácil de entender? Tem dois torcedores assistindo um jogo no mesmo lugar no estádio, exatamente um do lado do outro. Um torce para o Corinthians e outro torce para o São Paulo. O jogador do Corinthians cai na área, né? O que acontece? O corintiano vai dizer que é pênalti, né? É pênalti, é pênalti. Mas o cara que torce para o São Paulo, né, que está do seu lado, vai dizer que ele fingiu e se jogou no chão e tem que, inclusive, tomar um cartão amarelo, vermelho, sei lá, né? Nos dois casos, os dois torcedores, tanto corintiano quanto são paulino, são vigorosos. Eles estão na melhor honestidade. Eles têm certeza daquilo que eles viram. Um viu o jogador cair, o outro viu o jogador se jogar. E olhando, né? Os dois estão olhando do mesmo ângulo e vendo a mesma coisa. Por que um acha que foi pênalti e o outro acha que o jogador se jogou? Porque é o observador que modifica a interpretação da realidade. É ele que faz a interpretação diante do mesmo estímulo, baseado no que ele acredita. Então, se o meu conjunto de coisas que eu acredito sobre o mundo e sobre mim mesmo são positivas, né? Eu tenho como reação autoconfiança, por exemplo. Eu vou sentir segurança, né? Que é o oposto de medo. E não vou sentir ansiedade, por exemplo, numa situação de falar em público. Mas se o meu conjunto de coisas que eu acredito sobre mim mesmo e sobre o mundo são negativas, se eu acredito que eu não vou conseguir, que eu não sou capaz, que eu não vou dar conta de falar, que vai me dar um branco, ou seja, eu não desenvolvo a segurança, eu não desenvolvo a autoconfiança, que é o sentimento
que é a consequência do pensamento positivo ou negativo, né? No caso do pensamento negativo, eu desenvolvo sentimentos de insegurança, né? E vão me fazer perceber a realidade como perigosa. Eu vou sentir medo, vou sentir ansiedade e, eventualmente, vou desencadear uma crise de pânico. E aí vem uma pergunta, né? Por que é que eu enxergo a realidade como hostil? Eu não quero enxergar a realidade como hostil, eu não escolho conscientemente. E aí é que está o problema. Você deixa de escolher, você acha que não tem escolha, que você não consegue enxergar a realidade de outra forma. Na verdade, você deixa as suas crenças comandarem e fazerem essa escolha para você, baseado no que está gravado no seu inconsciente, nas experiências que você foi aprendendo ao longo da vida. Mas onde que começa, né, a construção dessas crenças? São crenças baseadas em quê, né? A gente desenvolve uma coisa desde muito cedo, que a gente não nasceu com ela, a gente aprende, que é se comparar aos outros, né? Isso é uma coisa que o ansioso faz muito, né? Mas vamos imaginar que quando a gente era bebê, a gente não se comparava com outros bebês, né? Ou você já viu algum bebê olhando para o outro falando, aquele ali é mais magro que eu, né? Ou, eu sou mais bonito que aquele ali é meio feinho, o outro ali é meio gordinho, menos gordinho, ou seja o que for. Os bebês não fazem isso, né? A gente aprende com o tempo, né, a se comparar com os outros, porque a gente é estimulado pela nossa família, isso é cultural. E o pior, a comparação, ela serve como base para a gente fazer uma coisa que a gente vai fazer a vida inteira: competir com os outros, né? Quando a gente vai para a escola, é uma competição só, né? Por nota, por ser mais popular, por ser mais isso, ser mais aquilo. Até aí, vamos combinar que é dos males o menor, né? Não seria tão problemático assim. O problema é que quando nós nos comparamos com os outros, nós escolhemos hipervalorizar os outros e menos valorizar a nós mesmos. A gente coloca uma lupa enorme nos nossos defeitos e também coloca uma lupa enorme na qualidade dos outros. E aí é que surge um sentimento que é a base de quase todas as nossas crenças negativas limitantes, que é o sentimento de menos-valia. A gente vai falar muito sobre ele no decorrer do programa, mas essa é uma forma de introduzir esse assunto nesse momento. A raiz de cada pensamento negativo, que é o gatilho do ciclo da ansiedade, né, os pensamentos negativos, você já aprendeu isso, já aprendeu inclusive a neutralizar, mas a raiz de cada pensamento é um senso claro, persistente e recorrente da menos-valia, que atua como uma lente pela qual a gente se vê, a gente vê os outros e vê o mundo. Esse ciclo da crise, ele é disparado pelo sentimento de menos-valia. Então, não necessariamente é o pensamento negativo no sentido de pessimista, né? Quando eu falo que eu tenho muitos pacientes que dizem, mas a minha crise vem do nada, eu nem estava tendo nenhum pensamento negativo, né? Eu não estava sendo pessimista, não estava acontecendo nenhuma coisa na minha vida. Mas quando a gente vai investigar, essa pessoa tem um balaio cheio de pensamentos negativos que são calçados, que estão alicerçados no sentimento de menos-valia, que constroem as crenças negativas limitantes e dão origem a esse diálogo interno negativo que não para. E além de não parar de falar, ele não para de detonar a pessoa, não para de cobrar e criticar a pessoa, né? Então, o ciclo ele é disparado por esse grande causador que é o sentimento de menos-valia, que gera uma extrema insegurança, que gera medo e que se manifesta por meio dos pensamentos e do diálogo interno negativo, né?
que por sua vez determina a realidade como algo hostil, ou seja, a percepção da pessoa é de que ela vale menos, é de que ela tem que competir, e nisso ela entra em estado de alerta. Isso gera emoções mais negativas, mais medo, mais ansiedade, e aí está aberto o ciclo que você já aprendeu. Aprender a identificar os momentos desse ciclo, né? Cada uma das 5 etapas do ciclo da ansiedade é muito importante e ajuda muito a desarmar e a neutralizar a ansiedade, trazendo mudanças muito expressivas no nível de ansiedade e no seu bem-estar. Você já aprendeu como neutralizar. A gente vai tratar agora de como não só neutralizar, não fazer com que o ciclo abra, mas que fazer com que os pensamentos negativos se transformem em outra coisa, né? Senão vai voltar tudo. E para isso a gente vai falar de algumas crenças que são muito comuns, que você provavelmente vai se identificar com algumas delas. A primeira delas, que é muito comum na mente ansiosa, é o não mereço, né? Eu não mereço constitui um reflexo desse sentimento de menos-valia que a gente aprende durante a nossa educação, a nossa evolução, desde que a gente é criança. A crença de que eu não mereço é uma crença que traz pensamentos inconscientes aprendidos que nos dizem que não merecemos coisas boas ou não merecemos ser felizes. E essas crenças de não merecimento se manifestam muitas vezes na forma de eu não espero coisas boas para mim, o que traz um negativismo e um pessimismo, sempre esperando o pior. E como eu não espero coisas boas, eu não me motivo a ir em busca do que eu quero e do que eu sonho, né? Existem muitos comportamentos de autossabotagem aqui nessa crença do não merecimento. Outra crença muito comum é a crença do eu não sou capaz. De longe é a campeã entre os ansiosos. É aquela crença que gera aquela atelofobia, que é o medo de não ser bom o suficiente, né? A gente é limitado por uma autoimagem muito equivocada sobre o que a gente realmente pode e não pode fazer, do que a gente é capaz e não é capaz de fazer. Justamente pelo sentimento que a gente adquiriu de menos-valia, né? A gente se baseia muito na opinião dos outros e na nossa insegurança sobre a nossa real capacidade de atuar nesse mundo, de ser competente, de ter uma carreira, enfim, de tudo, né? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma habilidade de cantar, né? Se eu pensar, eu não sou capaz de cantar, eu nunca vou tentar, né? Eu nunca vou fazer aula de canto para melhorar a minha habilidade, né? Porque eu já parto do princípio que eu não sou capaz. Então, já é uma coisa que eu acredito que já está determinada, né? Pega então a capacidade de relaxar, por exemplo, que o ansioso tem muito essa crença, né? Eu não sou capaz de relaxar, eu não consigo relaxar, eu não consigo ficar bem emocionalmente. Você não vai conseguir ficar bem nunca mesmo, porque isso se tornou uma verdade para você, né? Se você pensar que você não é capaz de relaxar, você nunca vai tentar. Quando você tenta, você fracassa, o fracasso te estimula a não tentar de novo, né? E esse é o ponto-chave que está por trás de muitas das nossas declarações de não ser capaz. A gente acredita que as nossas habilidades e as nossas capacidades, né, principalmente as emoções, elas são fixas, elas não podem ser mudadas, né? A gente não tem capacidade de mudar uma emoção. E isso, na verdade, é uma grande mentira, né? Mas eu acho que a crença de que os outros são melhores é a base, né, sobre a qual se sustenta a ansiedade. Quando a gente pensa que não é bom o suficiente, porque a gente cresceu, né, aprendendo que deve se comparar com os outros, a gente fica achando que os outros são superiores, né? Dessa forma, a gente não ousa a desafiar esses outros, porque a gente tem a certeza de que vai perder, de que vai fracassar, né?
E acontece uma coisa muito importante para a mente ansiosa, para o ansioso, no transtorno da ansiedade, é que a gente fica tentando adivinhar o que os outros pensam e acham baseados na nossa teoria, né, da mente. A gente fica tentando fazer adivinhações, né? Será que meu chefe gostou? Será que meu vizinho? Será que aquilo? O ansioso ele fica muito escravo da opinião dos outros, tem uma necessidade acima da média de aprovação dos outros. Os ansiosos têm medo de que não gostem dele se mostrarem as suas fragilidades, né? Ou as suas falhas, quando na realidade as outras pessoas não estão tão atentas a isso quanto ele. E nesse tom de os outros são melhores, o ansioso acaba investindo tempo e energia mental em adivinhar o que é que vão achar dele, em tentar agradar os outros, e são coisas que não têm absolutamente função na nossa vida. O que está por trás das crenças negativas limitantes que a gente acabou de falar, que são alguns exemplos, são certezas absolutas e racionais que não aceitam exceções. Vão desde simples coisas, né, como o exemplo de todos os cães vão me morder, até eu não vou conseguir relaxar, né, voar de avião é perigoso, e por aí vai. E todas essas crenças, se você reparar, o que tem em comum é esse sentimento de menos-valia. E esse sentimento de menos-valia é um redemoinho na nossa mente, né? Isso acaba sendo inconsciente, a gente não percebe. Quando é consciente, a gente acha que não consegue controlar. A gente tem uma coisa que eu chamo do nosso juiz interno, né? Aquele que nos condena, que não nos perdoa porque a gente erra, que nos cobra, né? Que nos culpa quando a gente erra, que fica detonando a gente o tempo todo, colocando defeito, dizendo que a gente não merece, que a gente não é capaz, né? Esse juiz, ele representa a menos-valia, né? Eu me dei conta um dia que a parte chave do meu sofrimento emocional era esse senso de não ser boa o suficiente, né? De repente a gente vê uma lacuna, né? Um abismo entre a pessoa que a gente acha que deveria ser e aquilo que a gente se tornou, né? E isso nos dá essa sensação de que nós somos perdedores, de que nós fracassamos, né? Sempre com a sensação de que falta algo, de que a gente falhou em algum lugar, né? Entre aquilo que a gente idealizou e aquilo que a gente conseguiu realizar, né? Parece que a gente herda uma deficiência. Parece que a gente tem uma sensação de ter nascido com um defeito. E essa sensação fica com a gente a vida inteira. É ou não é? A maior parte do tempo a gente vive sem perceber o quanto esse senso de tem algo errado comigo é profundo em nós. A gente não percebe. Um certo senso de vulnerabilidade é natural no ser humano, né? É ter coisas para corrigir, achar que não está perfeito, essa busca eterna pela melhora, né? A eterna insatisfação. A gente até precisa disso para evoluir, né? Porque se você achar que não tem nada para melhorar, você vai sempre ficar no mesmo lugar, não vai aprender coisas novas. Mas, né? A gente muda muito rápido de tem algo errado comigo para eu sou a pessoa mais errada e incapaz que existe no mundo, né? E onde que está isso na nossa mente? É justamente nesse lugar obscuro que é o inconsciente. Essa porção obscura que acaba comandando as nossas vidas, que acaba comandando as nossas emoções, e é ali que está armazenado, no inconsciente, todas essas crenças de menos-valia que desencadeiam os seus pensamentos negativos, as suas preocupações, os seus receios, as suas inseguranças, a sua certeza de que nada vai dar certo, de que vai dar errado, de que você não vai conseguir, né? O nosso senso de deficiência, ele começa a se estabelecer na infância já, né? A gente
guiado, né, sobre como nos comportar, né, sobre o que é bom, o que é ruim, certo, errado, moral, imoral, ético, não ético, né? A gente recebe uma enxurrada de referências, de parâmetros de quais são os comportamentos ideais, a aparência ideal, os valores ideais, a personalidade ideal, as realizações, né, que devemos ter de carreira, de casamento, né, para que a gente tenha sucesso, tenha a aprovação dos outros e principalmente para que a gente seja amado, né? A gente tem uma necessidade muito grande de ser aprovado porque a gente quer ser amado. E a nossa cultura estimula muito esse sentimento de inadequação, né? Ele exclui o diferente, ele não acolhe o diferente, o defeituoso, digamos assim, né? O convívio social, o convívio escolar e de trabalho são competitivos, então eles naturalmente esses ambientes punem o que performa menos, né? E é daí que vem essa nossa sensação. A nossa cultura, ela é pautada pelo medo, né? Eu acho que a emoção o medo é uma emoção que a gente herda, né? Porque o cenário, o contexto, a vida se mostra hostil por causa dessa competição, né? Muito forte. E isso determina esses padrões que vão valorizar tipos específicos de inteligência, né? Tipos específicos de corpo, de aparência, de família, de nível social, né? Até de cor, né? Que é um absurdo. Quem está fora desses tipos específicos é considerado menos. Como a cultura dominante historicamente em todas as sociedades, em todas as culturas, dita os padrões, a gente recebe uma mensagem de inferioridade, né? E essa mensagem de inferioridade é deixada de uma forma especialmente dolorosa para os que não atingem esses parâmetros, ou seja, que não têm uma estrutura familiar padrão, a renda padrão, a casa padrão, a cor padrão, o carro padrão, né? Que são ditos como ideais, né? Todos os que são considerados menos devido a esses critérios, seja aparência, religião, orientação sexual, de gênero, né, ou status socioeconômicos, são excluídos, né? Quer dizer, a nossa cultura é uma fábrica de pessoas que têm uma grande tendência a se sentir rejeitada. Porque a gente vai sempre, de alguma forma ou de outra, estar fora, né, do que é considerado ideal, do que é considerado bom ou legal. Né? Porque a pessoa com a vida perfeita da família do comercial de margarina não existe. Né? Pessoas perfeitas e felizes que se encaixem exatamente em todos os critérios e por isso são felizes, elas simplesmente não existem, né? E a partir disso fica estabelecido, né, que se a gente não atende aos parâmetros, a gente é rejeitado. Por quê? Porque a gente acredita nesses parâmetros todos, porque a gente absorve isso. A família estimula isso, e a família é uma entidade muito forte, né, na nossa cultura. E aí acontece uma coisa muito curiosa, porque a gente já espera ser rejeitado, né? Já espera ser abandonado e desgarrado dos outros, né? Porque a gente tem na gente esse princípio de defeito, né? E nesse caso, uma parte primitiva do nosso cérebro, que é o mecanismo de reação à fuga e à luta, entra em ação para nos proteger dessa realidade que é muito dura de enfrentar. E nessa tentativa de nos proteger, uma resposta que vem é a ansiedade, mas também o que se instala na nossa mente é o seguinte: é um projeto de aperfeiçoamento crônico, uma busca frenética pela perfeição. E essa é outra característica do ansioso, o perfeccionismo. Não basta feito, tem que ser perfeito, né? Não existe fim para as coisas. É sempre uma insatisfação com aquilo que está fazendo, uma eterna busca pela perfeição.
uma busca frenética por respostas que deem segurança, né? A segurança que a gente nunca teve. A resposta que construa essa mais-valia, que prove, e a gente acha que é para os outros, mas na verdade é para a gente mesmo, que prove que a gente vale muito. Uma resposta que diga que está tudo bem, né? A mente ansiosa, ela corre atrás das garantias, das certezas, e é para alimentar o perfeccionismo. O ansioso odeia as incertezas, né? Geralmente é uma pessoa controladora das situações, porque o imprevisto e o imprevisível determinam um perigo e o deixa ansioso, né? Essa é a mente ansiosa. Essa é a sua mente hoje, né? E a gente acaba reagindo com um punhado de comportamentos e até de fingimentos naquele íntimo nosso, né? A gente finge ser quem nós não somos, né? Para disfarçar esse sentimento de menos-valia. Porque no fim a gente não pode ser desmascarado pelos outros. Porque quem vale menos é punido, né? E afinal de contas os outros estão nos julgando o tempo todo, né? Não necessariamente, né? Essa é a percepção da realidade que a gente aprende. É essa a importância, esse é o contorno e esse é o enredo que a gente escolheu, na verdade, construir a respeito da realidade, né? Esse é o bebê lá na árvore. A gente escolheu olhar para a realidade e achar o bebê lá naquele contorno, né? E então a resposta que vem de uma área do cérebro que é primitiva. Essa é uma resposta primitiva. Quem está reagindo com esse dispositivo de proteção é uma área do nosso cérebro chamada amígdala, né? Ela nos defende, né, contra esse terror da realidade com as respostas emocionais da ansiedade, do pânico, né, e todos o sofrimento, na verdade, né? E existe uma outra forma, né? Se a gente for pensar no como, é um pouco sobre isso que a gente vai falar agora, né? Existe uma parte mais elaborada do nosso cérebro que tem ferramentas mais evoluídas e que a gente não aprendeu a usar. A gente vai falar um pouquinho ainda sobre isso nessa videoaula. Uma vez que a gente identifica essa teia da menos-valia atuando em nós, a gente acaba percebendo que a gente está em guerra com a gente mesmo, né? Percebendo isso, a gente pode então se comprometer em ter mais engajamento com uma experiência profissional mais positiva e mais completa. E quando a gente se compromete e aliamos a esse comprometimento uma prática do despertar da nossa consciência, né? Tirando a gestão das nossas emoções do inconsciente, tirando a interpretação da realidade das mãos do inconsciente, das crenças, daquilo que a gente aprendeu a acreditar como verdade absoluta, né? Que é muito forte na nossa cultura ocidental. A gente pode ter uma nova forma de se conectar com a realidade, de perceber a realidade, e a partir daí tudo muda expressivamente. De modo contrário, né? Se a gente deixar o inconsciente governar, ou seja, se a gente continuar vivendo as emoções a esmo, sem o exercício da consciência plena, o cérebro primitivo vai entrar em cena, né? Porque essa é a função dele, né? E ele vai sempre ver essa realidade, reagir a essa realidade hostil com a ansiedade, porque ele não tem escolha, né? Não é ele que escolhe. A escolha é feita por você, né? Então, se hoje existe
essa malha, né, essa teia da menos-valia dentro de você, é, isso domina as suas emoções, vamos dizer que a grosso modo você permitiu que esses estímulos, que essa realidade se assentasse, se apresentasse dessa maneira, né? É, não é culpa sua, né? Essa escolha é o mal de todos nós, né? Da cultura ocidental. Nós somos vítimas disso e a gente não recebeu educação emocional, a gente não recebeu apoio psicológico nenhum, basicamente, né? A gente é simplesmente jogado num contexto e a gente aprende de uma forma muito rudimentar, né? E a partir do momento que você escolhe perceber a realidade de uma outra forma, né? Desativando as crenças primitivas e desativando o cérebro primitivo, desestimulando, né, a reação do cérebro primitivo, você vai ter uma chance de acionar essa outra porção mais evoluída do seu cérebro. E essa parte mais evoluída do nosso cérebro, né, que nos dá uma opção que a gente não conhece de reagir à realidade, é essa parte que se chama o córtex pré-frontal, né? O córtex pré-frontal tem uma habilidade de liberar substâncias em nosso organismo que nos protege também do perigo, que nos relaxa e nos acalma se a gente estimular essa área da forma correta. E qual é a maneira de estimular essa área do córtex pré-frontal para que a gente se sinta protegido dessa hostilidade com uma resposta emocional positiva e não negativa como a ansiedade? É a área do cérebro que é responsável pelo afeto, pelas demonstrações de afeto em relação a gente mesmo e a nossa capacidade de se perdoar, né? Ou seja, a área do nosso cérebro que responde ao amor próprio, né? As demonstrações de amor próprio. E o que está por trás do amor próprio? Se antes a gente falava em menos-valia, que estimula um cérebro primitivo a reagir de uma forma doentia ou desequilibrada, inadequada, como a ansiedade, essa outra área do cérebro vai nos levar então ao conceito oposto da menos-valia, que é a mais-valia, onde eu começo a me valorizar, a criar e a perceber, na verdade, o meu próprio valor, que está escondido, que eu não consigo mais perceber, porque eu só enxergo para mim mesmo as coisas que eu acredito a respeito de mim mesmo são muito negativas. Eu não consigo enxergar os meus potenciais, as minhas qualidades e pior, eu não consigo me perdoar pelos defeitos que eu tenho, né? E aí que vem uma falsa busca do perfeccionismo, né? Corrigindo os erros e não potencializando as qualidades que nós temos. Quando a gente conecta essa área do cérebro com uma porção da realidade que não é mais hostil, né? A gente então acaba se conectando com a mais-valia. E para começar a sair de um modo e entrar no outro, né? Entrar numa realidade em que eu me conecto com ela pelo princípio da mais-valia, numa realidade em que eu escolho interpretar essa realidade não mais com hostilidade, porque ao estimular a mais-valia em mim mesmo, ou seja, o meu amor próprio, as minhas capacidades e não os meus defeitos e aquilo que me falta, né? Ao invés de eu ser um projeto defeituoso, eu ser um projeto com potencial de atuação nesse mundo, eu passo a entrar em harmonia com essa realidade. Eu passo a ter potência de agir.
e eu saio de um modo em que as minhas emoções são freios para um modo em que as minhas emoções me dão tração na vida. Ao fazer isso, você desperta. E ao fazer isso, você começa a ter uma experiência interna diferente, significativa e altamente sustentável. Então veja, o que eu estou falando aqui é novo, é inovador, é ousado e funciona. Começar um exercício de construção do seu projeto de mais-valia, a construção do seu projeto de mais-valia pode não só amenizar a sua ansiedade, mas pode transformar a sua relação com a vida. Por isso, você vai começar a aprender a perceber quando você entra no ciclo da menos-valia no dia a dia e como sair dele. Para isso, vá para a próxima videoaula, onde explico como fazer a técnica da próxima semana. Uma boa aula para você e boas práticas. Um abraço e fique bem.